Qual é a cara da política brasileira? Bom, tem alguma coisa errada, né? O Brasil é um dos países com a menor proporção de mulheres eleitas do planeta. Estamos na penúltima posição no ranking da América Latina e na posição de número 134 no mundo. Quantas mulheres você conhece que são deputadas, que são vereadoras, que são senadoras? Quantas já foram presidentas da República? Para essa eleição, você viu o nome de alguma candidata ou candidato? Mais candidatos, claro. Você já votou em mulher para política? Não. Não, nunca votei. A sociedade ainda não aceita a mulher estar no poder. Enquanto sociedade, a gente deve se perguntar o porquê. Por que essas mulheres não estão ocupando um espaço que devia ser seu? Mais da metade da população brasileira é formada por mulheres, mas elas ocupam menos de 20% das cadeiras na Câmara e no Senado Federal. Temos só 2 governadoras. E no primeiro turno da eleição deste ano, mulheres chegaram a pouco mais de 15% das prefeituras e 18% das câmaras municipais no país. Este processo eleitoral, como já aconteceu em outros, em que a representação de mulheres é tão diminuta como nós temos no Brasil, vem sofrendo também, neste caso, mais violência política, violência na tentativa de impedir que as mulheres possam, queiram e devam participar do processo político de representação. A gente identifica uma cultura que violenta essas mulheres. Quando essas mulheres, elas tentam estar nesse espaço, elas são duramente violentadas. Nos últimos anos, isso ganhou um nome: violência política contra mulheres. Eu já sofri tanta violência política e não tinha me dado conta que isso que aconteceu comigo era violência política. É impossível que não tenha segurança política para que nós, mulheres, possamos participar nesse espaço. Eu vou sempre colocar um cabresco na sua boca, porque eu não vou permitir que Vossa Excelência perturbe a ordem dessa Assembleia. Não vai calar minha boca. Deputada Mônica, por favor. Houve uma necessidade de criar um tipo penal que era a violência política contra a mulher. Então hoje isso é crime. Porra, não tô entendendo, histérica. Essa postura de omissão, de silêncio, é que faz com que o seu colega aqui se sinta na liberdade de fazer o que ele fez comigo ontem. Agredir pessoalmente é desqualificar, é desligar o microfone, não deixar falar. Cortaram os microfones das deputadas e agora, mais uma vez, enquanto eu faço, utilizo o meu tempo de... Venda louca, histérica, brava, nem se comporta como uma mulher, como deveria se comportar. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Um estudo global feito em 39 países, nos 5 continentes, trouxe um panorama claro sobre esse preço pago por mulheres que entram na política. 65% sofreram comentários sexistas sobre seus corpos, principalmente de colegas homens, tanto de partidos de oposição quanto dos próprios partidos. 44% receberam ameaça de morte, estupro, espancamento ou sequestro durante o mandato. E quase 82% delas disseram ter vivenciado alguma violência psicológica por parte do público e de outros políticos. A gente estava numa banquinha, um babaca passou levantando a banca, ofendendo as meninas que estavam ali panfletando junto comigo, dizendo, não sei o que, mas qualquer coisa eu mato vocês. Ele, menino, não lembro o termo que ele usou. Mas foi uma coisa com conotação de uma ameaça explícita, e saiu correndo. A gente começou a tomar outros cuidados, né, na hora de panfletar, ter sempre a companhia de um homem. Obrigado. E a primeira parlamentar travesti eleita no estado do Rio de Janeiro, a Câmara dos Vereadores de Niterói. A luta é grande, né? Preciso muito do seu voto, conto com você. Pode contar, tá? Obrigada. Obrigada por vir aqui. Como é que é o seu dia a dia na campanha? O dia a dia em si no parlamento já é muito difícil, na campanha mais ainda. A gente começa geralmente às 8, 8h30 e vai até às 10, 11 horas da noite. Óbvio, com uma escolta policial, né? Porque hoje eu sou protegida, tenho as ameaças. Quais são os tipos de violência que você já enfrentou no dia a dia, assim, na rua de campanha? Ser xingada, ser cuspida. Quanto mais
o espaço de poder da mulher, maior é a discriminação que tem sobre ela. O parlamentar tal, ele é firme, tem uma postura propositiva, ele não deixa nada passar. Não, a mulher é louca. É incompatível com este espaço que sejamos interrompidas, filmadas, constrangidas. Então, a luta não é só para eleger mulheres, mas também para elas terem voz dentro dos espaços públicos. Que é a violência mais velada ou escondida que se tem. Eu disse aos senadores aqui numa reunião na CCJ que era bom eles pararem, né, diminuírem essa ação de retirar os nossos direitos conquistados a duras penas, que senão nós iríamos pleitear um adicional de periculosidade e insalubridade para a mulher na política, porque eu acho que é merecido, de tão hostil o ambiente que a gente frequenta. Só a secretária prefeita, né, de Santana do Livramento para ter um pensamento desses. Eu comparo os cérebros dessas senhoras com um caroço de azeitona. Se eu levantar a voz, alguém tem direito de levantar a voz para mim. Se eu falar alguma coisa, alguém tem direito de retrucar. Mas vir para cima de mim, simplesmente porque eu estou de forma técnica, com todos os argumentos, defendendo uma tese, isso não vai acontecer mais. E aí aconteceu o episódio da CPI da Covid. Com todo respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui. Não faça isso. A senhora pode dizer que eu falei inverdade, mas não me peça para fazer algo que eu sou senadora da República. A senhora me chamou de gavetador, chamou do que quis. Não se trata. A senhora está totalmente descontrolada. O machismo, ele se expressa em todo lugar. Porque a sociedade é uma sociedade machista e, em determinados segmentos, misógina. Então, quando você está no parlamento, isso não é diferente. Aqui dentro também, essa superioridade masculina tenta se expressar. E você tem que me respeitar como Corta o telefone dessa vereadora para mim. Agora. Não é incomum a gente ver mulheres que se elegem para as suas câmaras municipais, para as assembleias, e que desistem depois do primeiro mandato ou ao longo do primeiro mandato, pela quantidade de violência que a gente vê. E o discurso que fica é o discurso de culpabilização da vítima de novo. Aí, ó, a mulherada não consegue participar aqui. Não é isso. Hoje existe uma Secretaria da Mulher, que antes era uma coordenação. Hoje é uma secretaria com espaço, com assessoria, com cadeira no Colégio de Líderes e com espaço para falar no plenário. Então isso é uma conquista. Vou te dar uma imagem que é muito real, que não fariam com o homem. Essa não tem erro. Na época da discussão do petróleo caro, a Dilma era presidente, eles fizeram um adesivo com uma mulher com pernas abertas e a mangueira do combustível no meio dessas pernas. Isso é normal? Já fizeram essa imagem com algum homem? Isso é violência política. Veja, eu não sou nem do partido dela, mas essa visão é tão gritante que o país não pode permitir isso. A senhora respeite. A senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer? Ofensas à minha forma física, muita gordofobia, me lembra muito o bullying que eu sofria na infância, mas agora por pessoas adultas e conscientes do que estão fazendo, né? Quantas candidatas, elas não tiveram notícias falsas a seu respeito circulando, porque elas são mulheres, atacando sua moral, atacando sua honra, atacando sua família, seus corpos. Isso tudo é violência. Ontem eu fui surpreendida com um potencial eleitor que foi pesquisar o meu nome na internet e achou fotos minhas em um site de conteúdo adulto, ou seja, conteúdos explícitos pornográficos. Foram ao total de 21 fotos e um vídeo foram retirados das minhas redes sociais, ou seja, foram fotos que eu postei e editadas com inteligência artificial para poder me colocar nua, como se estivessem, entre aspas, vazando fotos íntimas minhas. Existe uma solidão de poder, exatamente o sentimento psicológico nosso, que não é fácil. Eu, por exemplo, em minha prática religiosa, sou evangélica, né? E ia para os pés de Deus, falar com Jesus, para me dar força. Thaís. Líria, a gente acabou de sair do aeroporto, a gente está dentro de um carro com uma escolta atrás. O que mudou na sua vida desde que você entra na política e começa a ser vítima dessa violência política contra mulheres? Tudo, assim, na verdade, nunca foi possível fazer política em paz.
Mas a gente acabava não dando muita importância, tentando não levar a sério, né, as violências que eram especiais de grupos de ódio nas redes. Quando matam a Mari, é um choque, matam, né? Matam de um jeito que você não consegue nem se despedir, com um tiro no rosto. Presente! Presente! E sempre! Você agora tem que maternar com 2 crianças em carro blindado, com escolta. Qual é essa carga pessoal que tem a violência política? Eu tenho uma menina de 4 anos e um menino de 1 ano e 7, que é muito pequenininho ainda. Os 2 estudam na mesma escola. Ela já percebe, ela não vai mais de uniforme para a escola, por exemplo. Isso vai tirando muitas mulheres do cenário da política, né? Porque é muito difícil continuar assim. Mas eu tenho certeza que o esforço para eu seguir na política, eu como uma mulher, mãe de 2, é muito maior do que para um homem que transita de forma livre nesse ambiente. Garantir a nossa presença é garantir que seremos vistas, que as legislações vão considerar o nosso ponto de vista e que vão partir da nossa realidade. É um direito de todas as pessoas. Nada sobre nós sem nós. Nós estamos abrindo espaço com as próprias mãos e reconstruindo este país, nos colocando na centralidade. Viva a luta das mulheres negras, das mulheres trans, travestis, da comunidade LGBTQIA+, e de todo o povo que acredita que só lutando nós conseguiremos uma sociedade melhor. Muito bom. Olha, a gente vai falar direto com a Thaís Facina, que está no nosso estúdio do Rio. A Thaís produziu, fez a reportagem, fez o roteiro impecável dessa série. É editora aqui na Globo News. Thaís, olha, tudo impecável. Roteiro, seleção de entrevistas, fatos históricos. Eu sei como é que isso dá trabalho, mas é muito bom ver esse trabalho tão relevante e sobre um debate que eu acho que é um dos maiores do país em relação à força feminina traduzida em poder, que é o grande desafio. Quero te ouvir sobre essas práticas de violência que ainda são tão associadas ao modo de fazer política. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Dani. Obrigada, Camila, pelas palavras. A primeira coisa que eu queria falar é, para a gente entender sobre o tema de violência política contra as mulheres, a gente tem que falar sobre a política de um modo geral, né? A política ela foi feita para a gente parar de brigar. Então, a política é um espaço de divergência de opiniões e tem uma teórica chamada Chantal Mouffe que ela vai falar que o consenso na política ela é ditadura. Então, o espaço político ele é de debate. Só que, infelizmente, muitas vezes, esse espaço político acaba sendo extremamente violento, tanto para homens quanto para mulheres. Inclusive, os homens vão ser as principais vítimas, já que, como a gente viu na reportagem, eles são a imensa maioria dentro dos espaços de poder. Só que tem um tipo de violência que vai atingir mulheres pelo simples fato delas serem mulheres na política, que é o que a gente viu nessa série de reportagens. Ameaças de estupro, silenciamento de suas vozes, desqualificação de seus discursos. Então, muitas mulheres, para serem ouvidas, chamam um colega homem para que ele tenha uma voz mais forte e o que ele diga seja levado a sério. Então, uma série de violências que a gente vai ver ao longo dessa semana também. É importante dizer que essas violências podem acontecer em mulheres. As vítimas potenciais dessa violência podem ser mulheres de centro, direita e esquerda, sem dúvida nenhuma. Se a gente pensar na raiz, Camila, dessas violências, a gente pode pensar em 2 razões principais. Como vocês falavam no Conexão mesmo, um pouco mais cedo, a sociedade é violenta contra as mulheres, existe uma violência de gênero muito grande, mas há também uma raiz de entender que o espaço político não pertence às mulheres. E aí a principal consequência de tudo isso que a gente está mostrando essa semana no Conexão é o afastamento dessas mulheres da política. Eu queria falar um pouquinho, primeiro dar os parabéns, aí sobre... eu sinto que tem quase um ar de resistência, sabe, nessas mulheres que estão aí na política e precisa ter mesmo, né, um ar meio de disposição para a luta, porque senão é melhor ficar em casa. Porque as camadas da violência, elas vão desde a ofensa, né, até o silenciamento mesmo, que no caso da Marielle Franco... ainda chegou ao silenciamento físico, né? Porque ela foi assassinada, assim
como seu motorista, assim, de tanto que incomodava. Você também conversou um pouco sobre o assunto com a ministra Aniele Franco, é isso? Explica um pouquinho pra gente. Oi, Dani. Pegando o gancho do brutal assassinato da Marielle Franco, o Brasil ele vai começar a discutir a violência política contra mulheres muito tarde, assim. Se a gente pensar que a subrepresentação de mulheres na política também é um indício dessa violência, se a gente olhar o mapa da América Latina, a gente vai ver que muitos países já funcionam com o que a gente chama de políticas afirmativas. Então, tem lei de paridade, tem assento reservado dentro dos parlamentos. Então, a Argentina tem mais de 40% de participação de mulheres na política. Bolívia tem mais de 53% de mulheres na política. Equador, México, Colômbia. Então, a gente tem já uma representação muito grande. E esse assunto vem sendo debatido há muito tempo, né? O primeiro país do mundo a falar sobre violência política contra mulheres é justamente a Bolívia. No Brasil, a gente chega com esse assunto, principalmente, a gente começa a falar sobre esse tema ali no governo da presidente Dilma. Vocês viram na reportagem, né? A deputada federal Soraya Santos, do PL, cita o caso da presidenta Dilma. E quando você fala de resistência, Dani, é uma resistência que não tem partido, assim. Você vê mulheres indo na defesa de outras mulheres justamente porque elas serão as próximas vítimas ou já foram as vítimas. Quando a presidente Dilma começa a sofrer esses ataques misóginos, como a gente viu no caso do adesivo com a gasolina cara, aquilo foi extremamente violento. O Brasil começa a entrar nesse debate, mas a gente aprofunda esse tema justamente com o assassinato da vereadora Marielle Franco. A gente conversou com a ministra, irmã da Marielle Franco, Aniele Franco, e ela vai dizer que ela não só... É interessante a fala da Aniele, e a gente vai trazer ela mais profundamente na próxima reportagem, que vai ao ar amanhã, mas é interessante a fala da Aniele porque ela vai sofrer a violência por ser irmã da Marielle Franco, mas ela vai sofrer uma violência também quando ela passa a fazer parte desse espaço político. Vamos dar uma olhada no que ela fala. Eu começo a ser vítima quando eu me coloco à frente da pauta da Marielle, quando eu me coloco à frente enquanto liderança para um combate, né, a tudo que a Mari estava sofrendo, mesmo pós-assassinato, e se colocava ali de liderança também, né, para as nossas pautas. Então ali eu começo a sofrer violência política. Foram inúmeras ameaças nas redes sociais, foram inúmeros xingamentos. Eu tenho um momento que foi muito emblemático para mim, que eu não falo com nenhum orgulho, que era um dia após a eleição de 2018, né? Nós tivemos aquele resultado. A gente foi muito para a rua para fazer campanha, para pautar. E no dia seguinte, eu busco a minha filha. A gente morava e estudava muito próximo a um shopping do Rio de Janeiro, um shopping famoso da Zona Norte. E na saída desse shopping, eu estava com a minha filha no colo de apenas 1 ano e 11 meses. E um grupo de homens cospe na minha cara, assim. Thaís, acho que tá tudo dito aí. Como é uma série, a gente conta com você aqui no Conexão, narrando toda essa epopeia, né? Nós estamos numa caminhada ainda, andando um pouquinho, mas andando, enfim. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada meninas, obrigada pelo espaço aqui no Conexão. Parabéns, Thaís. Obrigada.